Querido diário, eu sempre precisei de você para registrar todas as minhas dores, todos os meus medos, todas as minhas frustrações. Mas hoje será a última vez que eu escrevo em você. Meu nome é Estela e eu sou uma mulher trans. Nasci num corpo que nunca foi meu, que nunca associei com a minha imagem. Mas eu nasci num lar conservador, onde ser quem eu era tido como errado. Na rua, na escola, na família, em todos os lugares, eu sabia que não me encaixava, que eu era diferente, que ninguém entendia. Eu era uma menina no corpo de um menino, encantado pela cor rosa, por babados, por bonecas. Até o dia em que eu levei a maior bronca por isso. Seja homem. Homem não brinca de boneca. Meninos da sua idade não fazem isso. Meninos jogam bola. Meninos brincam de carrinho. Meu pai sempre gritava essas coisas com tanta raiva que eu tive medo de ser quem eu era. Medo de contar pra alguém. E depois daquele dia eu me reprimi. Eu me contive. Porque no fundo, mesmo com medo, mesmo criança, eu sabia com todas as minhas forças que meu pai estava errado. Eu realmente não via maldade naquilo que eu estava fazendo, até porque eu mal entendia o processo no qual eu estava vivendo. Então, eu comecei a observar outros meninos. Eu resolvia brincar, mas aquelas brincadeiras não me atraíam. Já as meninas, os meus olhos as seguiam com aquele desejo de fazer tudo o que elas estavam fazendo, brincando com aqueles vestidos lindos, com aquelas bonecas lindas. Eu só queria ser como elas, mas o meu pai disse que era errado. E por um tempo, eu pensava que realmente era. Até ela aparecer, a Beatriz, linda e reluzente como o sol. Por que você tá aqui sentado? Todo mundo tá brincando. Quer que eu avise os meninos que você quer jogar com eles? Eu não gosto de brincar com os meninos. Quer brincar comigo então? Eu trouxe 2 bonecas. Você pode brincar com uma. Eu não posso. E por que não? Ah, vem! Vem brincar comigo. Só um pouquinho. Meu pai disse que os meninos não brincam com bonecas. Seu pai não precisa saber. Ela sorriu e eu fui incapaz de negar. Então lá estávamos nós. Ela e eu brincando com as bonecas na hora do recreio. E pela primeira vez em muito tempo, eu fiz uma amiga. Ela foi a primeira pessoa com quem me senti à vontade. E depois daquele dia, Beatriz e eu não nos separamos mais. Nos tornamos os melhores amigos do mundo. Para onde quer que ela fosse, eu também ia, e vice-versa. Ficar com ela era muito mais interessante do que ficar com a minha família. Com a minha família eu não podia ser quem eu era de verdade, fazer as coisas que eu gostava de fazer. Mas com ela, eu era livre. Com a Beatriz nunca existiu essa coisa de isso é coisa de menino ou isso é coisa de menina. A gente apenas se divertia. E foi assim até o término da nossa infância. Então finalmente chegamos na adolescência. E foi justamente nessa fase que eu comecei a ficar mais ciente sobre quem eu era e sobre quem eu não era. E então, por algum motivo que ainda desconheço, eu resolvi contar para Beatriz. E sinceramente eu não esperava alguma reação de indignação ou estranheza da parte dela. A Beatriz me levou para casa dela e me arrumou. Ela penteou os meus cabelos, me vestiu com as roupas dela e, naquele dia, graças a ela eu pude me olhar no espelho e me enxergar de verdade pela primeira vez na minha vida. Bia, você não tá chocada com o que eu te contei? Eu até poderia estar chocada, coisa do tipo, mas tô concentrada demais olhando pra você agora e você está a coisa mais linda do mundo. O sorriso dela sempre me fazia perder a postura. E ao mesmo tempo que eu tinha vergonha de encará-la, eu amava. Naquele dia, uma chuva forte começou e meu pai chegou mais cedo do trabalho. E minha mãe se preocupou com o fato de eu voltar para casa andando na chuva. Então ela pediu para que meu pai fosse me buscar na casa da Beatriz. E mesmo relutando, ele concordou e foi.
Quando chegou, a mãe da Beatriz disse que ela e eu estávamos brincando no quarto, mas que ele podia entrar e chamar. E ele foi. Ele me viu de vestido, de peruca e com maquiagem. E só pelo semblante de ódio que ele tinha, dava pra perceber o quanto ele se enojou com aquilo. Ao menos ele não fez um escândalo. Por fim, eu troquei de roupa, limpei o meu corpo e fui o caminho inteiro sem dizer uma palavra sequer. Mas quando chegamos em casa, antes mesmo de fecharmos a porta da frente, ele me espancou. Ele gritava me xingando de uma porção de coisas. E a minha mãe não fez nada pra impedir. Eu apanhei tanto que sequer consegui sair do quarto pra ir pra escola por uns 3 dias. E ninguém sentiu a minha falta, exceto a Beatriz, que vinha me visitar escondido, pra conversar comigo na janela do quarto. Foi o seu pai, não foi? Por que alguém faria isso com o próprio filho? Você sempre foi bom, estudioso, dedicado. Todos os professores te adoram, então, por quê? Você é impecável em tudo que faz, eu não consigo entender. O problema é que, por mais que eu tente agradar o meu pai, nada vai ser o suficiente. Nunca. Ele sempre me detestou por eu ser diferente. E eu juro que tentei me encaixar. Tentei com todas as minhas forças ser impecável, ser um garoto bom. Mas agora que ele me viu vestido daquele jeito, foi praticamente a sentença de que eu vim pra ser um viadinho imundo. Pro resto da minha vida, nada mais que isso. Agora, o meu pai ainda tem mais nojo de mim do que já tinha antes de me ver com aquele vestido. Eu não sei se esse nojo vai passar algum dia. E agora o que eu faço? Quando você estava vestido daquele jeito, quando te arrumei, como você se sentiu? Senti que era eu de verdade no espelho pela primeira vez na minha vida. Samu, eu gosto de você e me preocupo. É isso mesmo? Você tem certeza de que é assim que você se sente? A mente de uma garota presa no corpo de um garoto? Minha mãe disse que se seus pais não aceitam você, ela te aceita. Eu contei pra ela sobre o que aconteceu. E eu também te aceito. Então, se você não estiver se sentindo bem na casa dos seus pais, você pode vir ficar com a gente. Minha mãe pode conversar com seus pais se você quiser. E se eles não quiserem deixar você vir, a gente ameaça denunciar seu pai pelo que ele fez com você e ele pode até ir preso. Então ele não tem como dizer não. Então, o que você me diz? Eu pensei em recusar, não vou mentir. A preocupação em me tornar um estorvo era muito maior que o medo que eu sentia do meu pai. Porém, em contrapartida, se eu ficasse com a família da Beatriz, eu não precisaria mais fingir ser algo que eu não era, algo que eu nunca fui. Se eu fosse com a Beatriz, eu não precisaria mais vestir a máscara do Samuel todos os dias de manhã. Então, a mãe da Beatriz conversou com os meus pais. E é claro que eles acharam um absurdo. Afinal, eu ainda era adolescente. Mas ao mesmo tempo, eles pareciam ter achado a ideia interessante. Porque não iam precisar mais se preocupar com o viadinho que manchava o lar. Naquele momento, eu percebi que era mais descartável para os meus pais do que eu pensava ser. Eles foram tão frios e não se importaram. Então eu também fingi não me importar, embora eu estivesse com o coração partido. A dona Márcia, a mãe da Beatriz, foi um verdadeiro anjo na minha vida. Ela preparou um cômodo da casa e o transformou num quarto para mim. Era lindo e aconchegante. Depois que eu me mudei para lá, eu passei a ver meus pais cada vez menos. E embora eu os amasse, eu me sentia melhor estando longe, porque graças à distância, eles não poderiam me machucar ou me diminuir por eu ser quem eu era. Longe deles eu sorria, eu podia deixar os poucos hábitos masculinos ensaiados irem embora. E eu pude pela primeira vez na minha vida deixar o meu cabelo crescer. Dona Márcia e a Beatriz me levaram para um especialista e então finalmente comecei a tomar os hormônios femininos. E a cada dia que passava, eu me olhava no espelho e me sentia mais feliz com o que eu via. Na formatura da escola, usei um vestido maravilhoso que ganhei de presente da Dona Márcia. A Beatriz me ajudou a me maquiar e naquela noite foi mágico. Eu me olhei no espelho e me senti linda de verdade. Era eu,
a Estela. Naquele momento, o espelho estava refletindo tudo que eu sempre fui impedida de ser. Eu mesma. Mas ao mesmo tempo eu me sentia incompleta. Eu sentia saudade dos meus pais. Apesar da nossa convivência sempre ter sido difícil e conflituosa, eu ainda os amava. Nunca pude deixar de amar. No entanto, algo dentro de mim dizia que ainda não era o momento certo. E aí eu decidi que o melhor a se fazer era dar tempo ao tempo. Você tá linda. E então, quem vai ser o seu par no baile de formatura do colegial? Alguns meninos me chamaram, mas eu acabei recusando. Mas por quê? Seria um desperdício as pessoas não verem você dançando, sendo que tá tão incrível. Quer dizer, olha só pra você. Parece uma princesa. Bia, eu só acho que... Acontece que, apesar de eu ser uma mulher, de sempre ter sido uma mulher em meu interior, eu não gosto de homens. Eu nunca vi os meninos dessa forma. Isso sou estranho. Desculpe por contar assim dessa forma. Eu acho que na minha vida sempre foi tão estranha e turbulenta que eu só tive a oportunidade pra parar pra pensar nesse tipo de coisa depois que eu vim morar com você e a sua mãe. Você deve estar achando tudo isso uma maluquice enorme, não é? Sabe, acho que eu também tenho algo pra te contar. Estela, eu sempre tive uma espécie de encanto por você. E conforme a gente cresceu, eu comecei a perceber o que era. Eu percebi que tinha uma quedinha, mas achei melhor deixar pra lá. Até porque nunca pensei que eu fosse ter alguma chance. O que você tá me dizendo é que... É o que eu tô pensando. Eu gosto de você. Você é meu primeiro amor, Estela. Na noite de baile de formatura do ensino médio, descobri que a Beatriz gostava de mim. E, pra ser honesta, ouvir aquelas palavras dela desabrocharam um infinito de emoções no meu coração. E daquele dia em diante, eu fiquei completamente à mercê dos sentimentos daquela mulher. Eu passei a amá-la. É engraçado, não é? Aos 18 anos eu era uma mulher transexual e lésbica. Nossa, como eu poderia irritar mais os meus pais biológicos? Em contrapartida, Dona Márcia aproveitou nosso relacionamento. Era estranho ver alguém da idade dela com a mente tão aberta depois de ter convivido a vida inteira com pessoas tão teimosas. Mas a Dona Márcia só me fez perceber que nem tudo está perdido e que há esperança. Ela sempre ria e dizia que a gente não precisa complicar o simples. E sabe, isso faz todo sentido. No meu aniversário de 20 anos, recebi a notícia de que minha mãe havia sofrido um atropelamento e não resistiu. A notícia foi um baque muito forte e eu desmoronei. Desmoronei porque ainda tinha esperança de ser aceita e amada pela minha mãe outra vez. Mas isso não aconteceu. Eu fui no funeral, no enterro e... meu pai, ao invés de chorar pela morte da minha mãe, ficava me encarando como se eu estivesse com raiva por eu estar ali. Doeu demais. Por quanto tempo mais eu teria que suportar a dor da rejeição? Eu não estava fazendo nada de errado na minha vida. Na época, eu trabalhava, estava num relacionamento saudável, estava na faculdade e era uma das melhores alunas da sala. Eu era uma boa pessoa. Por que o fato de ser quem eu sempre fui, o incomodava tanto? Por que ele não era capaz de simplesmente me amar? Eu nasci assim. Eu sempre fui assim. Então, por quê? A Dona Márcia e a Beatriz me aconselharam que o melhor era que eu seguisse a minha vida e esquecesse. Elas diziam que em algum momento meu pai me pediria desculpas e que se arrependeria de ter rejeitado a própria filha. Não vou dizer que eu acreditava nisso, mas eu também não desacreditava. Então os anos foram se passando, eu me formei na faculdade, consegui um emprego na área assim como a Beatriz. O nosso relacionamento seguiu firme e forte com um amor que foi capaz de apenas crescer com o tempo. Então nós nos casamos. E foi lindo.
o dia mais feliz de toda a minha vida. E é claro que eu enviei um convite pro meu pai, mas ele não foi. E pra ser sincera, eu já contava com a ausência dele. Então não doeu tanto. Tá, só um pouquinho. Então 4 anos se passaram desde que me casei com a Beatriz. E 13 anos que eu tinha ido embora de casa e fiquei sob os cuidados da dona Márcia. Eu estava trabalhando normalmente como qualquer outro dia de expediente até que eu recebi uma ligação. Era do hospital. E era sobre meu pai. Boa tarde, eu gostaria de falar com Samuel Lima. Samuel Lima é meu nome de batismo, mas... o meu nome é Estela Lins. Sou uma mulher trans. Mas sou eu. Em que posso ajudar? É sobre seu pai, sobre o Sr. Paulo Lima. Bom, seu pai está internado aqui há algum tempo devido a um quadro grave de câncer e infelizmente não há mais nada a ser feito por ele. Seu pai está morrendo e ligamos aos parentes dele, aos irmãos, tios, cunhados, mas até agora ninguém veio e... sinceramente ele nos pediu para não entrar em contato com você. Mas pela ética da minha profissão e a minha ética como ser humano, digo que é muito triste ver alguém partindo sozinho dessa forma. Será que a senhora poderia vir e ficar com ele até que ele parta? Senhora? Sim, claro, eu tô indo agora mesmo. Por favor, me passa o endereço. Doeu. Mesmo sabendo que iria morrer, ele pediu pra ninguém me avisar. Por que a sua aversão a mim sempre foi tão grande, pai? Oi, pai. De todos os meus irmãos, de todos os parentes, por que só você veio e não eles? Eu não sei, pai. Mas eu tô aqui. Por que nunca me disse que estava doente? Porque nunca foi da sua conta. Entendo. Em que tipo de coisa você se tornou? Nem parece mais um menino. Pai, eu não acho que esse assunto seja pro momento. Por que não falamos de algum assunto que você goste? Vá embora. Tá bem. Se você quer que eu vá, eu vou. Mas, antes de ir, eu gostaria de dizer algumas palavras. Você tá morrendo e a gente não vai se ver mais. Eu só queria te dizer que te perdoo por tudo e quero que saiba que nunca guardei nenhum tipo de raiva ou mágoa de você. Eu te amo e eu amava minha mãe. E sempre vou amar vocês, não importa o que tenha acontecido. Mesmo que esteja partindo agora, mesmo que ninguém além de mim tenha vindo aqui se despedir, saiba que você é amado. Eu amo você, pai. Eu não quero ficar sozinho. Pode ficar aqui apenas me fazendo companhia. Claro. Claro que eu posso. Você parece uma bonequinha. E aquelas foram as últimas palavras do meu pai. Eu não sei se foi uma forma de pedir perdão ou se ele sofreu algum tipo de delírio em seus últimos suspiros, ou se ele disse o que realmente pensava. Agora ele se foi. Eu nunca mais vou saber a verdade. No entanto, por um lado, o meu coração se conforta ao saber que as últimas palavras do meu pai foram direcionadas a mim e não foram ofensas. As últimas palavras dele foram doces. Eu não sei se ele me aceitou ou não. Eu não sei se ele ficasse vivo em algum momento aceitaria quem eu sou de verdade. No entanto, a minha parte como filha, como ser humano, eu fiz. E não me arrependo. E mesmo que ele sobrevivesse e seguisse me odiando, eu o amaria.
Eu poderia retribuir toda a maldade que ele fez comigo descontando num momento de vulnerabilidade. Mas não é da minha natureza fazer esse tipo de coisa. A minha natureza é amar e não há nada que eu possa fazer a respeito disso. Eu sou assim. Eu sempre fui assim. Eu nasci assim. Querido diário, eu sempre precisei de você para registrar todas as minhas dores, todos os meus medos, todas as minhas frustrações. Mas hoje foi a última vez que eu escrevi em você. E a razão disso é que eu não tenho mais essa necessidade. Eu não sinto mais dor em meu coração e não sinto mais medo. E nada mais me aflige. Hoje, eu me sinto feliz. Me sinto completa. Eu me sinto amada. Eu me sinto em paz. Acordei você? Digamos que sim. Aquele ali não é o seu diário? Ah, é sim. E por que está queimando? Ah, eu não preciso mais dele, porque eu tenho você. Eu te amo.